vou confiar, acreditar mesmo sem ver. Eu não consigo merecer, ele já venceu por mim. Paz do Senhor, galera, estamos aqui de novo no nosso segundo podcast. Estamos falando da cidade de Guaíba, do Rio Grande do Sul, e hoje nós estamos aqui com a liderança do Ágape, os adolescentes do Ágape, aqui da Assembleia de Deus do setor Jardim dos Lagos. Dá um oi aí, galera. Oi! Temos aqui a Aline, o Diego, a Viviane e o Julinho. No podcast 1, para quem assistiu, para quem não assistiu, volta lá e olha o nosso primeiro vídeo. Nós apresentamos cada um dos líderes, as suas habilidades, as suas características. Mas hoje aqui na fala de cada um, nós vamos ver se realmente aquilo que nós falamos deles vai bater com as informações que a gente deu. Então, bora lá. Primeira rodada, conhecendo os nossos líderes. Líderes de adolescentes da Assembleia de Deus, do setor Jardim dos Lagos, da cidade de Guaíba, aqui no Brasil. A gente acha que tá no mundo, né? Então, galera, vamos lá, preparados? Preparado. Alguém quer desistir? Não. Fica feio, Não dá não mais desistir. Tema de casa fizeram? Tá prontinho. Sim, tá feito. Então, cada um recebeu aqui algumas características. E nós vamos ver assim, ó, quem é quem. Nós temos personalidades diferentes e vamos ver aqui o que que tá igual, o que que tá diferente e vamos ver se vai rolar o porquê. Vamos lá. Quem é paciente ou impaciente? Quem é paciente, levanta a mão. Verdade ou... Tá, os pacientes, vocês têm paciência, olhando para os adolescentes, para a vida, alguém quer comentar? Eu sou paciente com eles. É paciente? Gosto de abraçar, gosto de apertar. Ah, só não vale chorar aqui, É, né? só não vale Fica abraçando, tá. E os impacientes? Tá, eu não vou falar, fala ali. Eu sou uma pessoa que é pra agora. E as coisas tem tá aquela coisa de demorar assim muito, não é comigo. Quando eu peço as coisas tem que ser pra vai rápido. Tá, então, é tranquilo ou agitado? Agitado. Quem é tranquilo aí? Ah, Tu também é tranquilo? Me acho, pelo menos. Mas tu é paciente? Botei paciente. Mas não é, tá? Mas não Já sou. não é. É por isso que eu tô dizendo. Eu tô precisando de um psicólogo. Tá precisando de um psicólogo, depois a gente caminha. Quem se acha sério ou engraçado? Sério? sério, eu não consigo ser. Vai ninguém. Eu me acho sério. Mas tu é sério? Mas que nem a gente comentou ali antes, né? Depende dos momentos, né? Sim. Alguns momentos. Mas eu acho que em todas as pessoas, eu acho que tem alguns seus momentos que são engraçados. Tem momentos que a gente É preciso tem que ser ser sério, né? Então é tem que tem os gente que dois precisa lados. ser sério, né? E tem dificuldade, né? De que prevalece, no caso, eu acho que eu sou muito engraçada, assim, não sei, mas Exatamente. A minha Sério ou característica é- engraçado tem a característica que prevalece prevalece assim. mais Sim, forte. é que né? nós temos praticamente todas, mas Mas uma é- graduação Exatamente. diferente uma da Acredito outra. que eu né? sou um momento, às vezes, tão sério que as pessoas acham que sou bravo. Não, tu é tão sério que tu fica engraçado. Mas eu acho isso. Então, Tímido ou extrovertido? Extrovertido. Eu sou extrovertido. eu botei sou, tímido. na maioria das vezes eu sou tímida. Tímido, dois Pode tímidos. não parecer, mas eu sou tímido. Pode não parecer? É evidente. Lento ou rápido? Lenta. Tô rapidinho. Rápido. Bem lenta, parada. Essa aí eu fiquei sem fazer. Tu não sabe? Tão lento que não sabe responder. Eu sou tão lento. Pensativo ou comunicativo? Comunicativo. 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 Eu sou pensativa. Falo muito, falo com todos, não tem com quem eu não converse. Eu acho que eu sou bem comunicativa. Pessoal, eu mas é coloquei muito pensativo, bem, mas eu né? acho que seria quieto, né? seria É. calado. Vai na minha, né? mais calado. Não fala nada. Exatamente. praticamente. Comportadinha. É lento, Tô lento. não fala nada, impaciente, É que eu faço toda a regrinha antes. obediente, então ele é, né? Então, nós estamos aqui no canal do Ágape, Adolescentes Ágape. Nós temos um casal aqui, a Aline e o Diego, que são os líderes dos adolescentes, e outro casal aqui, a Viviane e o Júlio, tá? Que também são outro casal de líderes dos adolescentes Ágape. Compartilhe, dê um like para nós aí, divulgue o nosso canal, se inscrevam, nós estamos contando com vocês. Vamos trazer diversos assuntos aqui, né, ao longo do nosso canal. Vamos lá. Indeciso ou decidido? Indeciso. Mas eu sou Indeciso. decidido. Indeciso. Indeciso. Quando Decidido. eu investo, tem que ser aquilo. Não,
nós não apertamos cabeça Pra mim, dura. tomar A gente uma perguntou decisão, é. decidido ou Ele vai, indeciso. ele vai. Tá mais. Tipo, quando a coisa é muito séria, então, Então aí fica feia a coisa, bem indecisa. Júlio, tu não está indeciso de responder. Eu tô indeciso de responder. Pega ajuda É por isso que tá. Preguiçoso ou energético? Preguiçosa. Preguiçoso. Ah, olha só, adolescente, isso aí, ó. Eu sou Energético. energética. Não tem preguiça, não tem preguiça de nada. E ciumento ou confiante? Ciumenta. Eu sou confiante. Ciumenta. Sou Eu ciumenta, sou gente. confiante. Ciumento. Ó, vamos orar pela Aline, né? É. Que ciúme não é de Deus. É verdade. Falando pra vocês aí, né? Pra quem não sabe, é um canal cristão, né? Adolescentes, Ágape é um canal cristão. Então nós vamos orar pela Aline, né? É pra verdade. tirar Olha o por mim, ciúme. gente, adolescentes. Olha Só para que a líder de vocês. isso Vai aí, ser ó, um foi só... ciúme sadio, né? É. Foi só um momento, assim, pra se conhecer no raso. Agora nós vamos pra fase 2. Topam? Amém. Bem, Vamos lá. Alguém quer desistir? Passamos de fase? Passaram de fase. Ninguém deixou a cadeira vazia, né? Eu. aprovado. Mais ou menos o mesmo nível, depois vai graduando. Você falava demais ou era calado? Na adolescência, voltamos a falando pra vocês que a média aqui é dos 40 anos, embora não pareça, né? Líderes de adolescentes, Já. mas voltando no tempo, né? Olhe pra você, adolescente, cada um no seu tempo. Era mais calado ou mais falante? Ah, eu era falante. Colégio. Eu falava demais. Pelos cotovelos, pelo jeito. O professor chegava e dizia assim, Aline, senta lá do outro lado. Pois eu falava com a criatura lá do outro lado. Ele, pô, guria, tu não adianta falar contigo, de trocar tu de lugar, tu continua falando, prof, eu sou comunicativa, não Quer vou dizer, bem que fazer. melhorou com o tempo. Claro. Eu era bastante comunicativo com as merendeiras. Algum adolescente se identificar aí, ó. Ainda mais, Vai né? falando aí, ó. Já vive? Já fala qual é o personagem que gostou, né? Não falava nada? Não, conversava, Mais tinha quietinho. um grupinho mais fechado, não era... E o Júlio? Eu era calado. Massa. Não, Até essa hoje, né? dúvidas até hoje, É, né? Agora, como é que é? É a natureza. Era rebelde ou isolado? Rebelde. Eu não digo rebelde, assim, sempre fui meio termo. Eu fui a queridona da sala de aula, assim. Ai, os queridona da professores- sala de aula. Os professores, eu não fui uma Ah, então aluna também, que eu tirava notas altas, tá, gente? Eu vou confessar pra vocês, assim, que... Essa é a próxima pergunta, já responde junto, então, vocês aí. Passava Tirava notas baixas, notas Baixas. altas, estudava muito, Se a não média, estudava. se a média era 50 na minha época, eu tirava uns bem 50, assim, eu que era também. necessário. Era na média. Então, Fui se era lá, 60, vamos tirar uns assim, 60. exemplar. Eu não Mas- passava, mas assim... O único C que eu tirava é educação física. Era o que eu gostava. Eu nem de isso, fazer. gente. E Eu não agora gostava de tinha educação física, de esporte eu nunca gostei, sempre fui sedentária. E Não eu- copiem isso. Português, Português mesmo era... A gente tá falando o que a gente era na adolescência, né? Então, tipo, não é pra copiar essas coisas. Mas, né, por que vocês poderiam ter sido assim e a gente não pode ser hoje, né? Nós estamos trabalhando com adolescentes na média de 11, 12 anos, 13 anos, são um grupo que nós temos ali na congregação. Mas por quê? A pergunta agora é, na tua adolescência, tu era cristão? Tu foi adolescente cristão ou tu nem conhecia a palavra de Deus, não fazia parte de um grupo? Isso faz diferença, gente? Primeiro, qual o Não, primeiro? não. Qual o primeiro? Vai lá, Diego. Tá, eu comecei a ir pra igreja com 17, então eu já tava... Ah, tu já era jovem. já tava pulando pros jovens, então. Tá, então... Não cheguei a entrar na época da adolescência. Né? Eu também não. Fui pra igreja já com 21 anos, acho que era. 21 anos. Então, passei a adolescência, a juventude, sem conhecer a Cristo. Então, Não foi muito não bom. foi legal. Aline? Eu fui com 9 anos, sim, da sede, só que daí, Por isso devido era ao queridona. momento, a minha mãe se desviou, né, e eu não fiquei mais, né. E aí lá pela adolescência eu pedia pro meu pai me levar nos cultos da sede. Mesmo a minha mãe desviada, eu pedia pra ele, pai, me leva pros ensaios de coral e lá. Nosso regente, Alex Lopes, na época, né. E eu sempre pedia pra ele, ele me largava lá. E desde então, depois, a gente, né, casou, tudo, se conheceu na sede e tudo mais. E aí, Nossa, se conheceram na sede. se conhecemos na sede. jovens, Jovens, claro. Ah, então vamos ver quanto tempo vocês estão na igreja. 17 para 37, 20 20 anos. 20 Um anos. monte de conta, Isso né? aí. 20 anos. 20 Júlio. Tá, eu nasci já no lar cristão. Ô, Glória. Abençoado. Quando nasci, eu praticamente sou
posso dizer que sou batizado nas águas 2 vezes. Quando a mãe se batizou nas águas, ela já estava com 6 meses de gravidez. Ah, tava grávida, que interessante. Coisa. Aí nessa época, ela pertencia a outra denominação. E aí depois eles passaram para a Assembleia de Deus, né? E aí com 13 anos eu decidi me batizar. Até é uma história bem bonita, eu acho. Pode falar? Mas, Pode falar? claro, assim, no lar cristão, a mãe também era professora de escola dominical, né? Legal. De crianças. Na época não tinha essa separação de criança, adolescente, jovem, né? Na fase de escola. Então eu nasci no lar cristão, cresci ouvindo a palavra de Deus. Né? E aí com 13 anos eu decidi me batizar. A mãe não queria. Na verdade a mãe não queria, né? Sim. Achava muito novo, né? E ela disse que Deus falou para ela que era para deixar. Glória a É Deus. benção. E aí eu batizei com 13 anos e sempre fui evangélico. Então quer dizer que o nosso líder Julinho, dos adolescentes Ágape da cidade de Guaíba, ele já estava no ventre da mãe dele quando ele era cristão. Como é que é? Explica de novo para nós, que pode ser que alguém não entendeu. Nós estamos num canal cristão falando para adolescentes, né? Claro que a gente sabe que tem pais nos ouvindo, jovens, todo tipo de pessoa, assim, de idade também, né? Mas nós queremos trazer uma mensagem cristã e depois nós vamos entrar na terceira fase aqui dessa rodada, né? Por fase. Vamos ver quem fica na mesa, quem vai desistir, né? Trazendo um assunto mais aprofundado. Mas por enquanto nós estamos conhecendo a liderança. Fala, Julinho. Então, foi o único que nasceu num lar cristão. Eu havia dito, né, que eu entrei para a igreja com 30 anos. Pensa na diferença que fez na minha vida. Vamos lá. Muito bem. Então, na verdade, acredito eu que foi a maioria aqui, né? Como não passou essa adolescência longe, não conhecendo, né? Na verdade, a palavra de Deus, né? Então, é totalmente diferente, né? Do convívio, né? Mas eu agradeço a Deus porque eu nasci no lar cristão. Quando a mãe estava grávida de 6 meses, ela desceu as águas, gravidez minha. E depois, com 13 anos, eu também decidi descer as águas. Então, toda a minha parte de criança, adolescente, a infância ali, tudo foi nos caminhos de Deus, né? A mãe também era professora de escola dominical. Benção. Né? Então, tudo foi bênção. Tem toda a glória para Deus, né? Amém. Apesar dela também com 13 anos eu decidi descer as águas, ela não queria no momento, né? Achava eu muito novo, né? Naquela época. Para tomar decisão. Para tomar essa decisão, e é uma decisão muito importante e bonita ao mesmo tempo. Mas Deus falou com ela que era para ela deixar, né? Glória a Deus. Era para deixar e, enfim, com 13 anos eu desci as águas e temos aí até hoje, né? Graças a Amém. Deus. Temos aí até hoje. Tá bem, glória a Deus. Agora nós vamos perguntar para vocês aqui, ainda estamos na fase de adolescente, né? O Julinho ficou lá no batismo dele aos 13 anos, né? O descer as águas, né? O batismo, para quem não sabe, o batismo igual Jesus foi batizado. Comente um fato marcante na tua adolescência. Pode escolher. A gente sabe que muitos aqui estavam no mundo. Quando a gente diz que estavam no mundo, que não pertencia, né, ao reino de Deus. Ainda não tinha aceitado Jesus como o único e suficiente Salvador na sua vida. Mas, né, a gente tem as nossas experiências. E por que hoje a gente traz as nossas experiências de adolescente? Porque vocês que são adolescentes, que são cristãos, vocês sabem que a gente tem experiências de ter passado às vezes por momentos ruins, por não ter conhecido a palavra de Deus, por não ter tido a instrução que deveria ter, né? Então, já está livre, quem quer falar? Alguma situação... Na minha conversão antes, né, antes de eu me converter, a minha história ela é bem legal, porque Deus sempre tem um propósito e coloca as pessoas certas no nosso caminho. E na minha adolescência, desde a época de menino, Deus vem colocando as pessoas certas. E é muito interessante porque assim, ó, eu tive momentos que eu morei em casa de pessoas e que me guardaram. Teve pessoas que eu não conhecia, que eu acabei indo morar. O Julinho, pra te ter uma ideia, eu morei até dentro de uma borracharia. Então tu não tinha casa, família? Não, tinha família, só que a minha mãe, ela resolveu que eu quero pra me estudar em Eldorado do Sul e me deixou morando numa borracharia. Então E Deus colocou a pessoa certa que me cuidou por umas 2 semanas lá. E aí a minha irmã veio descobrir que eu estava morando na borracharia e foi lá me trouxe para casa dela. E Deus sempre na minha vida, adolescentes, Deus sempre colocou as pessoas certas. Até o momento que eu me converti,
e me batizei, deu Aí certo. botou a pessoa mais certa que a Aline. Eu. Começou a Aline, mas também tem o irmão Roger. A história da minha conversão, o Roger é uma peça-chave. Na minha conversão foi o Roger. Amém. Quem me ganhou para Cristo, quem me apresentou foi o Roger. Então, o Roger é um irmão nosso de congregação da Igreja Assembleia de Deus, aqui do setor Jardim dos Lagos, né? E o Diego está falando da época da juventude, né? Já passou época que não era cristão. Nem não era cristão. Pode continuar então, gente. E adolescentes, eu acabei me convertendo. Olha a maneira que Deus me ganhou. Eu fui para a igreja para andar de moto. Como assim? Porque Não tem moto dentro da igreja? olha os meios que o Senhor usou. O irmão Roger, nós trabalhávamos junto numa lavagem de automóveis, ele dizia para mim assim, Diego, vamos na igreja comigo, que depois da igreja a gente sai para andar de moto. Falei, ó, fechou todas então. Mas eu fui para a igreja para andar de moto, não fui para... Né? E olha os planos de Deus. E aí Deus foi usando o irmão Roger de uma maneira tão incrível que ele veio, me apresentou a Deus e hoje, graças ao nosso Deus, nós estamos ali junto na nossa igreja, cultuando a Deus, trabalhando na obra de Deus. O Roger conta que a primeira alma que ele ganhou foi eu. Amém, glória a Deus. Graças E inclusive hoje, né, como líder de adolescentes, tu está liderando quem? a filha. A filha do Roger, né? Então, assim, ó, são testemunhos lindos. Para você que está chegando agora, faz parte da nossa vida, né? Então a gente precisa comentar com vocês, principalmente para o adolescente que ainda não tem experiência de vida, mas vocês vão ter as experiências de vocês e nós queremos que vocês tenham as melhores experiências, né? Aline. Eu também, né? Eu vejo o cuidado de Deus desde o dia que eu nasci, né? Eu sou adotada, a minha mãe me pegou no dia que eu nasci, do hospital. Tua mãe é adotiva? A minha mãe é adotiva, E ela, num certo momento, quando eu entrei pro jardim de infância, né, na escola, ela me disse, porque minha mãe ela tem os olhos verdes, né? E o meu pai moreno, então eu me achava muito parecida com meu pai, mas, né, a minha mãe com os olhos verdes. E eu vejo o cuidado de Deus, porque Deus me colocou numa família que me gerou amor. Eu fui cuidada com amor, eu fui cuidada com zelo, eu fui cuidada e fui amada. E, além disso, eu conheço toda a minha família biológica. Eu conheço o meu pai biológico, eu conheço a minha mãe, eu convivo com os meus irmãos, com meus sobrinhos. É uma família bem grande. Né? Eu amo eles. E o mais lindo disso tudo é que eu não tenho nenhuma mágoa da minha mãe biológica, né? Eu não sei o porquê que ela fez, né? Eu acredito que deve ser pela situação, né? Financeira dela, né? Mas ela me deu, eu fui criada num lar tão gostoso e tão abençoado que não me fez falta saber o porquê que ela me doou, né, que ela me deu. Então, eu agradeço a Deus pelo cuidado comigo, né, todos os dias da minha vida, assim, porque se não fosse Deus ter esse cuidado, né, a gente vê tanta coisa, né. O Deus sempre coloca as pessoas certas no nosso caminho. E meus irmãos... Às vezes a gente não entende, porque a gente é novo, né? Mas aí depois que a gente vai tendo mais experiências, a gente vê que Deus sempre coloca as pessoas certas te guardando, porque Deus sempre tem um propósito, né? Tanto na tua vida, Exatamente. na minha vida, do Julinho, da Karen. E na vida de todos, né? Todos, Deus sempre vai ter um propósito. Sempre tem um propósito. E de repente é isso, né? Que eu crescesse também, desse esse testemunho, né? Que eu não fiquei rebelde, eu poderia ter ficado uma adolescente rebelde, queria, né, surtar, ter saído de casa, mas não, eu fui criada com amor e Deus sempre me deu esse sentimento no meu coração e não julgo Então faz ela. parte das escolhas, né? Exatamente. Pode ser que tenha algum jovem, algum adolescente, né, nos ouvindo, eu passei pela mesma situação, mas eu não agi assim. As escolhas dependem da gente, né? E hoje os adolescentes que estão na casa de Deus, ali ouvindo a palavra de Deus, eles são instruídos a ir pelo melhor caminho, né? A escolher a melhor opção. A melhor opção é aquela que não fere ninguém, né? Nem agora e nem depois. Nós vamos falar isso depois, mais lá na frente, né? Viviane, tem algum fato que te marcou? Pode ser algo assim que tu não tenha gostado de ter passado, ou não? Olha, passei várias situações. Até mesmo por ter sido criada num lar que não tinha, digamos, Deus, né, como centro, né, ali da família.
foi bem complicado. Então, acho até que não justifica, Sim. né, a minha rebeldia, mas de uma certa forma facilitou, porque contribuiu, porque meu pai era uma pessoa alcoólatra, aquela coisa toda, a mãe não tinha uma sabedoria, né, até mesmo porque por não ter Deus, ela não tinha essa sabedoria para administrar toda a situação. Então foi um conjunto de coisas assim, bem desagradáveis, mas que hoje eu olho e não, como a Aline comentou, não vejo isso como com dor, com sofrimento, Mágoa. com mágoa. O que eu penso é que a coisa poderia ter sido bem diferente, poderia ter sido muito melhor. Mas são escolhas que os pais fazem e que acaba afetando a vida dos filhos. Mas isso trouxe para mim, de uma certa forma, um crescimento. Hoje eu consigo olhar e ver que, na verdade, eles não foram culpados, mas por eles não conhecer a Deus, né? Então, eles não conseguiram ter uma família estruturada, uma família que realmente pudesse, né, digamos assim, ser um exemplo, né? Até eu ia comentar sobre isso, que a gente passa, né, na adolescência, na juventude, até na infância, por momentos traumáticos dentro da casa da gente, né? Sim. Porque os nossos pais estão ali no seu casamento, também estão construindo a vida deles. Sim. E não tem fórmula, não tem bula. Mas chega um momento da nossa vida que a gente pode assumir a nossa escolha. E quando a gente escolhe a Deus, a palavra de Deus, ao longo do tempo, ela nos cura. Né? Aí ela nos cura e a gente consegue olhar diferente aquela situação, porque daí a gente já tem o que os nossos pais não tiveram, né? A gente tem uma palavra de consolo, de restauração, a gente tem uma palavra de compaixão, de amor, de entendimento, de se colocar no lugar do outro e saber que com aquele sofrimento, sem a palavra de Deus para guiar, para fortalecer, ele só tinha aquela escolha. E às vezes isso acontece dentro da gente tão naturalmente que com o tempo que tu vai vendo que tá acontecendo isso dentro de ti, né? Não é? E isso é uma transformação. Né? Aquilo que tu pensava antigamente, hoje né, com a tua cabeça tu olha com outros olhos. E isso é coisa de Deus. Então, assim, ó, neste momento, assim, adolescente, jovem, que está nos ouvindo, assim, ó, claro que você está passando por algum conflito, alguma dificuldade. Tem conflitos e dificuldades que fazem parte da idade. É um turbilhão das emoções, né? Podia falar aqui os hormônios versus neurônios, mas não vamos entrar nessa porta que não é a nossa área, né? Mas tem questões emocionais, né? Que a gente absorve como esponja quando é adolescente ou jovem, porque não entende os nossos pais. Eles também estão passando uma fase diferente, que eles nunca passaram. Só que ela acontece junto com a adolescência. E aí fica mais difícil, né? Só que vai passar o tempo e vocês vão estar no lugar dos pais de vocês. E aí vocês vão passar a compreender. Mas enquanto isso, a gente sofre, não, busque a Deus, busque a palavra de Deus. Tem pessoas que oram por vocês, né? Tem líderes, tem pessoas que se doam. Então, tem um outro caminho, e é disso que nós viemos falar hoje. Julinho, uma curiosidade, porque eu sei, né? Tu nasceu em lar cristão, né? Como tu falaste, né? A Viviane não, né? Depois ela se converteu. Mas tu conheceu a Viviane e casou com ela. E aí, quando é que o teu olho, onde é que tu conheceu a Viviane? Eram jovens, porque aqui nós já sabemos que a Aline e o Diego se conheceram na igreja. Que a Aline continuou indo, adolescente, para a igreja, pedia pro pai levar, e o Diego ia por outros motivos, mas Deus estava preparando o casamento lá, né? Jovens cristãos que casaram, e hoje tem uma família cristã, tem 2 filhos, né? Todos servindo a Deus na casa. Tem músicos, né? Tem professores, tem de tudo. Deus vai construindo, né? Júlio. Tem uma explicação. Por quê? Não, na verdade eu vou falar e a Viviane vai me ajudar, né? Em algumas partes. Essa parte do nosso casamento, né? Como a gente se conheceu e que casamos. A gente se conheceu, na verdade, foi numa empresa trabalhando juntos. Trabalhando já é bom, né? Trabalhando juntos, né? A gente se conheceu ali como colegas de trabalho.
Então, que idade vocês tinham antes que tu Em continue? torno de 20 anos eu tinha, se não me engano. Eu tava com 18. Ah, jovens, tá? Tá bom? Jovens, Idade né? de se conhecer, vamos lá. Mas eu sempre na igreja, né? E nessa época ela ainda não estava ainda na igreja. E aí ela aconteceu dela ficar grávida, né? Aí eu vou abrir aqui. Talvez algumas pessoas nunca souberam disso, mas agora através do canal vamos saber, né? Ela ficou grávida do Guilherme e nessa coisa toda eu acabei ajudando ela, né? Como tu é Teve colega. idade, sim. Aham. Colega, eu acabei ajudando ela. Na verdade, o Guilherme não é um filho meu biológico. Eu peguei ele, registrei tudo no meu nome, tudo, mas ele não é biológico meu. Eu acabei ajudando muito ela nessa parte de gravidez. Então a gente acabou pegando um carinho muito grande, um pelo outro, né? Foi criando um vínculo ali, né? Isso, um Muito vínculo forte. muito forte. E nisso ela começou de um dia assim para o outro, ela quis ir num culto comigo. E acabou indo num culto de ensino, que é onde estava o pastor Osvaldo dando um ensino muito bom naquela época. Isso aonde? Na sede. Na sede, a nossa sede fica em Guaíba, na cidade de Guaíba. Eu congregava na sede nessa época, né? E ela acabou indo e ela gostou do primeiro culto. E aí ela começou indo aos poucos, né? E aí ela começou indo aos poucos, né? No outro culto. Mas o interessante, né, que eu vou me entregar, que na verdade, hora de entregas, adolescentes, Na verdade, vamos assistir. comecei a ir na igreja para poder ficar na companhia dele, que era um momento que eu tinha a oportunidade de estar próximo dele. E eu gostava tanto da presença dele, algo muito forte, né? Que eu sentia uma presença muito boa, assim, ó. Um conforto, Que eu não né? sabia explicar, não entendia, que na verdade era Deus, era o cuidado de Deus, como o Diego disse, né? Que Deus coloca as pessoas certas. Sim. E ele me tratava com muito carinho, com muito respeito, e aquilo dali foi me cativando, e eu queria sempre estar junto, sempre estar próximo dele. E aí, como eu sabia que ele não ia sair da igreja, né? Eu disse, bom, eu vou ter que ir, né? E foi dessa forma que eu acabei indo para a igreja, para ficar próxima dele, mas indo para ficar próxima dele, eu acabei sendo fisgada pelo amor de Deus. Convertida. Eu estou aí E, até hoje. vocês não sabem, né, como é um podcast aqui, é um bate-papo, ninguém sabe, não tem nada combinado aqui. E na segunda rodada nós vamos falar do amor de Deus, tá? Eu já tinha colocado no meu coração. Só que antes eu quero fazer uma pergunta, porque eu conheci a Viviane, conheci o Júlio, né? A partir do momento que eu vim morar aqui nesse bairro, que faz 20 anos que existe, dentro da cidade de Guaíba. E eu conheci a mãe do Júlio, que hoje é em memória, né? E como é que foi a tua mãe? Vou colocar uma situação. Tua mãe, cristã, que te criou num lar cristão, tu trouxe uma moça grávida e como é que tu apresentou pra tua mãe e qual a reação dela? Não, na verdade era uma coisa totalmente contra, né? Sim, Os e aí, princípios, nossa. e aí? Não foi só a mãe, né? Sim, mas a mãe, vamos dizer a mãe. Na verdade, ela, como mãe, ela... Na verdade, aí houve uma controvérsia, né? O quietinho, comportadinho, obediente, né? Do nada. Na verdade, ela deu sua opinião, né? Mas falou que realmente era contra os princípios, mas ela não foi contra, assim, o namoro, né? Uhum. Na verdade. Mas é uma coisa tão legal, porque eu entendia, né, a situação, aquelas palavras de conselho, né, que na verdade não tinha como, né, a luz com as trevas. Mas ao mesmo tempo, sei lá, parecia uma coisa assim que era para mim, para frente. E uma coisa muito me ajudou, duas pessoas, que foi o Alex Lopes, na época. De novo, o Alex Lopes, ó, nosso canal dos verdade, adolescentes, te mandou um abraço. Foi o Alex Lopes, eu tenho, né, uma amizade muito grande com ele. E o pastor, na época, era líder da mocidade, pastor Miguel Água. Miguel Foi o Água meu do meu líder tempo. Foi o meu tempo. Que é um amigão também, que a gente tem um carinho muito grande, eu vivi por eles, né.
essa situação, aí o Alex chegou pra mim, ô Júlio, mas por que você não coloca na presença de Deus? Porque se ela é pra ti, Deus vai te responder. Sei lá, pede pra Deus fazer uma coisa que não tem como ela saber que você pediu isso pra ela. Aí eu, não, beleza. Aí eu coloquei na presença de Deus a primeira coisa, foi 2 coisas, né? Primeira coisa que ela sentisse no coração de batizar, descer as águas. Né? Botei isso na presença de Deus, com a resposta de Deus para que ela Jesus, né? descesse as águas. Se decidir por Jesus, Isso. Mas do coração dela. Do coração né? dela, como resposta que ela era a pessoa, né, para mim. Aí, e ela desceu as águas. Oh, glória. Né? Ela desceu as águas. Só que poderia ser... Que nem Deixa eu só ela... perguntar, quando tu desceu as águas, no caso foi batizado, tu também estava grávida, tu já tinha ganhado mulher? Não, já tinha ganhado. Ah, tá bom, senão ia ser pai e filho, né? E continua, Júlio. Aí o Alex novamente perguntou, tá, mas descer as águas, ela pode descer só por, né? Por querer ficar com você, né? Atentos, ó, esse detalhe. Aí realmente, né? Realmente. Aí eu pedi a segunda Prova, né? A segunda confirmação. Aí eu pedi uma coisa para que Deus, né? Para que Jesus batizasse ela com o Espírito Santo. E aí Jesus batizou. Ela não tinha, era uma coisa que ela não podia saber, né? Eram 2 coisas que ela não podia saber, na verdade, que eu estava pedindo, né? E aí o batismo com o Espírito Santo, realmente, né? Não ia que... eu vou ser batizado, né? Para quem não sabe, o batismo com o Espírito Santo é falar em línguas, né? Então, Uma das evidências. É uma das evidências, E aí né? Jesus batizou ela, né? Aí deu, confirmou, né? Então Deus te Então desenhou, Era ela. É o amor de Deus na tua vida, né, vizinho? E na verdade, então, eu ganhei ela pra Jesus e pra mim. Ô, Glória! Mas sabe por que eu perguntei da mãe? Porque eu conheci a Viviane e o Júlio há uns 20 anos atrás, então quase mais ou menos 1 ano do Guilherme, 2 aí, ninguém sabia da história deles, né? Tanto agora que o Júlio está falando publicamente, mas a mãe do Júlio e o pai, parecia que eles eram pais da Viviane. Não que a tua mãe não seja amorosa, carinhosa, a gente conhece ela, mas eles adotaram a Viviane. E o Guilherme sempre foi o neto. Foi o Dengo. Nunca teve diferença assim, porque sempre foi. Não. Então assim, ó, a tua Tem família, ela deixou pra tu decidir com conselho, com cuidado, que eu acho que toda família, né, faria isso. Mas a partir do momento que tu tomou a tua decisão, eles abraçaram. Isso aí é o Ian que pode falar melhor, né? Hoje em dia, vai fugir um pouquinho, rapidinho, mas é uma coisa que eu tenho o maior cuidado hoje em dia, é justamente isso. Porque a minha sogra, ela não era de muitas palavras, ela era de poucas palavras, até me conheceu ela era uma pessoa bem na dela, bem quietinha, centrada, mas ela me ensinou muito com as atitudes dela. Atitudes, né? E a atitude dela que me marcou muito foi justamente isso aí, foi o amor, ela não me julgou, ela não me apedrejou, ela simplesmente me abraçou e me adotou, como a Carmen disse. Sim, ela adotou, né? Então, no caso, ela viveu a palavra de Deus, né? Exerceu o amor, né? Porque muitas vezes alguém pode dizer assim, mas eu conheço fulano, ciclano. Não, a diferença é o amor de Deus. E como vocês não sabiam, e agora a gente vai para a segunda rodada, né? E vamos pedir pro produtor um café. Não veio café aqui hoje, ó. No outro podcast teve café. Alguém aceita café? Vai vir café, então. Mas não sei se vocês vão conseguir tomar um café. Só pro pastor? Não. Vai ter café pros líderes também. Sem açúcar. Eu também sem açúcar. Sem açúcar, por favor. Já estava até preparado lá. Nós temos um tema, né, para o grupo de adolescentes Ágape, aqui do setor Jardim dos Lagos, da cidade de Guaíba, adolescentes vivendo o amor de Deus. Então, tudo, né, se encaminhou para nós falar exatamente de vivendo o amor de Deus, tá? E na Bíblia Sagrada, em João 3,16, diz assim, vamos dizer junto? Né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Esse foi o amor de Deus, que Ele deu o seu único Filho na cruz para nos salvar.
E aí, o que é o amor de Deus? Nós não tem como Não, explicar. Você explica. E até, no caso, essa pergunta ela ia vir sem nenhum comentário, mas até chegar aqui, cada um foi falando do amor de Deus. Então, nós nem nos combinamos, não tem como, né? O amor de Deus. O que é o amor de Deus? O amor de Deus não tem A gente não se explicação. explica, mas a A gente vive, a gente a gente sente, E é nos né? detalhes. A gente foi falado isso, né? Foi. aham. Eu acho E que- assim, ó, como viver o amor de Deus? Porque o que a gente quer trazer para os jovens, para os adolescentes, para você, pai, mãe, o público que estiver nos assistindo, é como viver o amor de Deus. E eu tinha pensado algumas coisas comigo aqui que vai de encontro com tudo que a gente diz. Como é que eu consigo viver o amor de Deus? E hoje eu estava orando antes, né, e fiz essa pergunta para Deus. No caso, me preparei, né, com essa palavra do amor de Deus. Como é que eu vivo esse amor, né? E aí o Espírito Santo vai te soprando, vai te falando, vai trazendo à tua mente o não magoar, É. o não xingar, o não ofender. E aí foi me mostrando como se fosse um coração. E a cada vez que tu magoa, tu fere. Vai arrancando uma Que tu pétala, né? xinga, Uma flor. tu fere. Que tu ofende, tu fere esse amor. Porque o amor, ele na totalidade dele, ele é um sentimento assim muito especial. Mas assim, ó, quando tu magoa, ele fere, ele se entristece, né? Quando tu ofende, quando tu xinga, quando tu sente ciúmes do irmão, de alguém, inveja, quando tu julga, né? Tu tá ferindo o amor. Tu tem o amor, mas tu tá ferindo ele. Quando tu desonra, né? Quando tu brinca com os sentimentos de alguém. E até nós chegar aqui, tu começa, nós já chegamos nessa conclusão na nossa vida, que não foi cristão até um certo momento, que muitas vezes a gente pode ter ferido, e ser ferido também, ter magoado, e ser magoado também, ter ofendido, e ser ofendido também, por valer nossa razão, né? Sim. Mas a partir do momento que tu aceita Jesus como o único e suficiente Salvador, e acontece a transformação, como o Juninho estava falando, né? Tua mente vai mudar. Porque o Você Espírito acaba Santo, aprendendo a amar. porque o Espírito É. Santo, ele te diz assim, ó, eu te amei, eu te aceitei do jeito que tu é. E tu pensa também, né? Antes de falar uma palavra torpe, né? Antes de Eu agi ou já- caluniar você já alguém, né? Tu pensa, não, só um pouquinho, né? Tu já tem aquele peso, aquele sentimento assim, não, mas só um pouquinho, eu não posso fazer isso. Mesmo que às vezes a gente pense algo de algum irmão nosso, né? A vontade. Mas a vontade, a carne, Mas né? aí tem o domínio próprio. É, exatamente, né? o fruto do Espírito, né? O domínio próprio, a gente se controlar, né? Porque às vezes, que nem a Carmen falou, qualquer palavra, qualquer coisa que a gente vai fazer para algum irmão, cai no coração e gera a mágoa. E nós não E- estamos falando do turbilhão das emoções Isso. de um adolescente, de um Não, jovem. não. Não, nós estamos falando da transformação de vida através da palavra de Deus. Fala, Diego. É, e a gente acaba aprendendo a pedir perdão. Isso. A gente, às vezes, está certo, né? Mas aí tu vai lá e tu pede perdão. Me perdoa, meu irmão, se eu te fiz alguma coisa. Isso é o que Deus bota dentro de nós. É só Deus. Essa né? mudança. Às vezes a gente está certo e a gente sabe que está certo. Mas para acabar com aquela intriga, tu acaba... Me perdoa, meu irmão. Se eu te fiz, me perdoa. E é tão lindo a gente pedir perdão, né? E eu ia perguntar. Aí, às vezes a pessoa que tá Ofendida, ela se espanta, porque, pô, mas ele tá certo, eu sei que ele tá certo, tá pedindo perdão. Né? E aí vai despertar neles e, não, mas peraí, É diferente. é diferente, diferente, né? é diferente e eu quero sentir essa diferença. E é onde o Espírito Santo começa a trabalhar. E aí a gente É. olha assim, ó. É lindo de ver. Digamos que você está assistindo, né, o nosso segundo podcast aqui do canal dos Adolescentes Ágape e ainda não aceitou Jesus, não conheceu ainda esse amor especial que a gente está falando, o Espírito Santo, a transformação de vida. E você então pertence ao mundo. É difícil. Aí sim, você está do outro lado, tem uma outra visão na razão. É difícil perdoar, né? Nós temos a nossa razão, eu vou lutar por ela até o fim, mas para ganhar o quê?
E quando tu aprende a perdoar, que é o mais difícil, porque a gente não aprende sozinho, a gente aprende ouvindo a palavra de Deus, né? Toda vez que a gente pensa em algo que é da nossa razão, a gente confronta com a palavra de Deus e a gente não tem razão. Porque Jesus já disse, eu amei o mundo, Deus amou o mundo, né? E o perdão, ele zera toda a conta. É verdade. Só que esse perdão já está no sacrifício de Jesus. E aí nós temos que exercer o perdão, É verdade. né? Para toda situação. É verdade. Tem a sua justificativa para cada situação. Tem. Todos os Porque lados têm as suas A versões, gente não pode né? deixar criar uma raiz de amargura, né? Exatamente. A raiz de amargura, ela acaba com uma pessoa. E a gente, às vezes, se tu não libertar esse perdão, aquela pessoa, ela vai ficar com essa raiz de amargura e isso pode... E aí imagina uma situação assim que nós estamos falando para adolescentes, né, que é o público-alvo maior, mas serve, né, para toda a faixa etária de idade, assim, ó, tu passar uma adolescência inteira. Uma adolescência é uma média de 4 anos. Tu passar uma juventude de mal com o pai, de mal com teu mãe, com teus irmãos, né? E aí, assim, tu tá louco pra ir pra tua vida adulta, pra te libertar daquela família, daquela situação, assim, e agora eu vou viver com as minhas asas e não quero mais ver vocês. E né? um detalhe, Que família assim, tu vai gerar com amor? Vocês né? notaram que muitas coisas que a gente foi na nossa adolescência, hoje a gente traz pra nós adultos? Exatamente. Né? Eu mesma, assim, eu sempre fui muito falante, muito extrovertida, muito comunicativa, e isso eu trouxe pra a minha parte, claro que hoje, né, eu tô mais velha, né, vamos dizer assim, né, mas é uma parte minha que era, vamos dizer, o chamarisco meu, assim, se fosse falar da linha, comunicativa, extrovertida, sempre falando, e a gente traz isso pra adulto. São as bagagens, exatamente, né, da adolescência, e nós, assim, por exemplo, da juventude que vai pra a nossa idade, vamos dizer assim, também se leva uma bagagem. Toda a tua vida tu leva uma bagagem. uma bagagem. E aí, se essa bagagem é de mágoa, se essa bagagem é de dor, aquela coisa que não é bem sucedida, desenvolvida naquele momento, tu vai levar para aquela, né, idade. Quando surge a oportunidade, né? Então, a gente, na verdade, a gente tem que se conhecer. Se conhecer, conhecer a Deus. A Deus, a né? palavra de Deus. Se conhecer, ver o que vocês estão sentindo aí por dentro, né? Quais são as emoções que estão gerando dentro de vocês. Né? E aqueles que são cristãos, que dobrem o joelho e peçam. Porque é tão bonito a gente ser humilde na presença de Deus. A gente tem que falar para Deus, Senhor, eu estou pensando isso. E quem não é cristão, exatamente, quem neste momento está nos ouvindo assim, ó, que não é cristão. Vocês viram aqui, né? O Júlio nasceu num lar cristão, né? Nós 4 aqui não. A nossa vida ela foi transformada depois que a gente aceitou Jesus. E o Júlio serviu como uma fonte de amor para Viviane, o Júlio e a família, o doce da tia Vivi, o Júlio, né, e toda a família dele, né. Aí a pergunta que eu faço aqui, ó, o nosso tema nessa segunda rodada, adolescentes vivendo o amor de Deus. Aí os adolescentes, né, jovens, vão perguntar às pessoas como viver o amor de Deus. Né? Nós temos um grupo de adolescentes aqui, nós trabalhamos com eles presencialmente, né. Toda sexta-feira nós trabalhamos online também. E como é que eles vivem esse amor de Deus? Ouvindo a palavra de Deus, louvando ao Senhor, orando, né? Praticando essa palavra, eles são instruídos, né? No caso, o Julinho aqui, ele dá um ensino da revista, pode falar, Julinho? Como professor, né? Professor. A gente tem uma revista para adolescente, né? Na linguagem deles também. Para isso até é melhor assim, para eles essa linguagem. Então a gente dá dando essas aulas para eles, lições. Uma vez por semana a gente dá essa lição. Então eu acabo também como professor ensinando, passando, né, a palavra de Deus, ensinando a eles, instruindo a eles, né. Eu acabo ao mesmo tempo aprendendo com eles, né. Só para dar um açúcar no meu café. Porque eles acabam fazendo perguntas, né. Naquela curiosidade de querer aprender sobre a palavra, eles acabam ali fazendo perguntas que você às vezes tem que responder na hora, ou às vezes você fica para outra semana para poder responder aquela pergunta a Deus, né? Então isso acaba você, vou ter que procurar a resposta para eles que naquele momento eu não tinha. Então você acaba também ao mesmo tempo aprendendo juntamente com eles, né? Porque nós não somos donos dos saberes, nunca seremos, né?
mas nós temos aqui uma missão de Deus, Exatamente. né? A De proteger a vida de vocês, ensinar o caminho E certo, responder né? realmente a pergunta dele. Mostrar o caminho. Mostrar o caminho, Mostrar né? o caminho. Aí o Diego pode falar da parte da palavra agora. A palavra, Deus é tão bom que eu jamais imaginaria em trabalhar com os adolescentes. Né? E aí a gente assumiu, né, já faz, eu acho, 3 anos já, né? 3 anos que estamos aí à frente aí. E a gente vê a mão do Senhor conduzindo esse departamento. E a gente vê a mudança dos adolescentes. É incrível de ver no começo do ano e já o jeito que já está agora. E em pandemia, né? Nós estamos em pandemia, eles se né? soltaram, eles estão confiantes, eles brincam, eles perderam aquela vergonha que eles tinham. A gente conseguiu abrir um pouco aquela intimidade que eles que estavam ali retraído, né? Eles E a gente vê estão que se eles abrindo, querem, cara, né? e Eles é querem lindo de trabalhar. ver, cara. Eles gostam Eles É estão se lindo de ver envolvendo. o que Deus está fazendo no meio ali. Hoje, E no aí- caso, a gente está com adultos aqui, os líderes, e os adolescentes estão aqui nos bastidores fazendo a gravação, participando, organizando todo o trabalho, né? Exatamente, eles mesmos trabalham. Eles né? mesmos estão trabalhando Na verdade, porque... o departamento são deles, né? Sim. Então, são eles, no caso. Né? Pro Então, futuro ser eles aqui, né? O trabalho é com eles realmente fazem um trabalho e eles gostam, a gente vê que eles É, gostam a gente de estar gosta. envolvidos, Na verdade, né? eles querem fazer tudo, né? É. No próximo momento, nós vamos estar nos bastidores e eles vão estar aqui. Estamos caminhando já para essa etapa. Porque, né? na verdade, eles já tem o coral, né? Tem o grupo deles, Agora a já Aline tem vai o culto, falar, eles, dessa né? parte Eles do mesmos louvor fazem aí. o culto com eles pregando, eles dirigindo, né? Já tem eles mesmos, né? É lindo de ver o que Deus está fazendo nessa Glória a juventude. Deus. Aline? A gente tem um coral lindo com 19 adolescentes hoje, né? E pra honra e glória do Senhor, Glória porque a a Deus. gente começou com, acho que com 6, né? 6, 7. 6 adolescentes, irmãos. Isso há 3 anos atrás. E hoje a gente tá com 19 adolescentes. Um mais dentro que o outro, né? Eu sou suspeita. Mais ou menos, porque eles estão na fase do estirando o crescimento, É, aquelas mãos compridas, mais são ou menos. estranhos, Mas mas a também gente com acha olhos lindo, né? espirituais. A mamãe coruja. E a gente tem um grupo também, né? Que é o grupo Ágape também, que é composto por 4, né? 2 meninos e 2 meninas. 4 adolescentes. 4 adolescentes, né? E graças a Deus, Deus tem levantado, né? Essa chama dentro deles, assim, tanto para louvar quanto para pregar. Né? Na última sexta de todo mês a gente faz um culto com toda a direção deles, né? É eles que dirigem, eles pregam, eles cantam, eles oram. Então, assim, a gente só tem, né, Diego, que agradecer a Deus pelo cuidado de Deus com este departamento, né? E agora nós temos músicos e instrumentistas também, né? Nós temos adolescentes tocando piano, bateria, violão. Então, assim, ó, a equipe tá, a banda já tá grande, Tá né? bombando já. Tá bombando. Então você que é adolescente, né, da sua cidade aí, procure uma igreja, né, Assembleia de Deus, é a nossa denominação, mas tem outras também que são evangélicas, né, e tem todo um cuidado com uma programação para trazer uma palavra de Deus, para plantar semente no coração de vocês, né. Passar para Viviane também, tá comentando do trabalho. Na verdade, a gente vê que há um conjunto, né, de interesses ali, tanto da parte dos adolescentes, né, quanto dos pais que têm... Os pais Tem têm apoiado, apoiado né? bastante, né? E isso é muito importante. E a liderança que está se doando, né, a gente vê o Diego, a Aline, né, o Júlio, O próprio pastor também, né? o carinho, o cuidado, né, aquele sentido, o zelo, na verdade, com os adolescentes, porque eles, a igreja, né, entendeu que essa é a fase em que tem que estar próximo, tem que juntar eles e tem que fazer com que eles consigam se desenvolver. Essa é a verdade. Então, Procurar o talento em cada um, né? Exatamente. e a gente tem visto os adolescentes abraçaram a causa, né, na verdade, de uma certa forma, porque se eles não quisessem, Sim, eles são Não. assim. toda a liderança ia tentar, ia fazer Os pais iam querer, querer, mas a coisa não ia andar, mas eles abraçaram a causa, né, entenderam Na o propósito, na a gente verdade, sempre na vida diz. deles, que Deus Isso. tem um propósito na vida deles e eles
Não, e a gente sempre fala que o departamento de adolescentes é 50% os pais, porque a gente não faz nada sozinho, sem autorização deles, porque são E até menores porque de idade, depende né? dos pais para Depende, trazerem, né? tudo, pra né? E igreja. tem gente que não mora no bairro, né? Que Sim. não é daqui. Então, assim, a gente agradece muito a nossa... quando a gente fala equipe, é adolescentes, é pai, é coordenadoria, porque se não Pastor, fosse igreja, cada né? um de nós, nem eu digo assim, ó, acho que Deus exatamente tem cuidado desse departamento, que cada detalhe é no detalhe. É os pais nos ajudando, né? A liderança, a coordenação, a igreja, né? É um departamento que, graças Cada a um dá a Deus, sua contribuição. isso, a sua contribuição e o trabalho está desenvolvendo, em nome de Jesus. Graças a E eu Deus. creio que neste momento, assim, né? Você que está nos ouvindo, tem um adolescente em casa, um jovem, né? Que sentiu no coração de participar desse grupo. Eu quero também. Eu quero aceitar Jesus, eu quero conhecer a igreja. Não é pelo seu momento fácil ou difícil. Eu quero, sentiu no seu coração, busque, procure. Sempre Deus vai colocar pessoas no teu caminho para que te conduzam até a presença dele, né? Porque o que Deus quer? Né? Quer que todos venham para o reino de Deus, mas não são todos que querem ir. Mas é aquele coração agora que sentiu assim, ó, eu quero, eu gostei disso, eu quero. Eu nem sei, não sei nem explicar, mas é o amor de Deus que está te tocando. Então, assim, procure, fale para alguém, ore, feche teus olhos e diz assim, Senhor, me ajuda, que a resposta vai vir rapidinho. Comente no nosso canal, contribua aí com os seus comentários, né, a respeito deste conteúdo, a respeito do convite que nós estamos falando, né, fazendo para você agora. Neste momento, então, nós já estamos nos despedindo, né? Então nós vamos pedir aqui, ó. Vamos lá, vocês não são adolescentes para virar a madrugada, né? Não. Ó, quando chega o café, já tá na hora de terminar. Não, só os adolescentes, só no Prime. São os adolescentes que ganham lanche. Então eu vou pedir pro líder aqui, o Diego, né? Está orando, né? O que Deus colocar no coração dele, né? Está orando para que você seja alcançado. Porque nós não podemos ir até você, mas o Espírito Santo vai junto com essa palavra, vai junto com essa oração. E eu tenho certeza, nós aqui temos certeza que tem corações abertos aí. Tem corações que estão clamando, só não sabe a porta certa. Só não sabe para onde ir, mas Deus vai direcionar. Amém? Amém. Amém. Como é que eu posso dizer assim? Deus, eu comento com os adolescentes ali, que Deus, uma vez eu perguntei pro meu filho, pro Gustavo, se ele tinha uma noção do tamanho que era Deus. E aí eu falei para ele, meu filho, Deus, ele é tão grande, tão maravilhoso e tão poderoso, que ele pode pegar os mares na sua mão. E ao mesmo tempo, ele pode sentar no lado da tua cama no momento que tu está orando. Glória a Deus. Junto contigo. Esse é o nosso Deus. Então, adolescente que estão nos ouvindo, aí, pessoas que estão nos assistindo, se você quer sentir a presença de Deus, se você está com alguma angústia, alguma coisa que está te incomodando, converse com Deus. Eu não sei orar. Ninguém sabe orar, né? Conversa com Deus. Conversa da mesma forma que tu conversa com o teu amigo, com a tua mãe, com o teu pai, com o teu colega. Conversa com Deus, né? Então nós vamos estar orando agora, vamos estar intercedendo, né? E dobre o teu joelho, fecha teus olhos e converse com Deus. Amém? Vamos orar então? Glorioso Deus e eterno Pai, graças te damos, meu Deus, pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor amado, por esta porta que se abriu, Senhor, aonde temos aqui conversado, Senhor, sobre os teus planos que tu tem feito, Pai amado, na nossa igreja, no nosso ministério, aqui nos adolescentes do Jardim dos Lagos, em tantos adolescentes por esse mundo afora, Senhor. Pai eterno, Senhor, nós te louvamos e engrandecemos o teu nome, porque tu és digno de toda a honra e toda a glória. Pai amado, Senhor, daquele adolescente que está nos ouvindo, que está nos assistindo, Senhor, que o teu Espírito Santo possa tocar, Senhor amado, que tu possas entender a tua mão de cura, a tua mão que liberta, a tua mão que transforma. Entra, Pai amado, neste lar, Pai amado, e transforma, Senhor, da mesma forma que tu transformou as nossas vidas, Senhor, que tu possa transformar, Senhor, a vida desse adolescente, desse jovem, deste pai, desta mãe que está nos ouvindo, Senhor. Tudo nós te damos graça, Senhor amado, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Fica o nosso convite, então.
compartilhe o nosso canal, dê um like, né? Visualize aí, comente, participe. Em breve estaremos num novo trabalho aqui, divulgando para vocês, tá? Liderança, então? É isso aí. Tchau!